comentar do deputado Dionilson Marcon, o ex-vereador, um homem ligado à política já há muito tempo aqui em Tupã-Ciretã, ligado aos movimentos sociais e especialmente o MST. E o Claudimiro Cordeiro Santos está nos visitando hoje. Ele, inclusive, esteve em Brasília acompanhando a posse da nova presidência e de lá, inclusive, nos deu informação desta ida, nos deu alguns detalhes, algumas informações sobre esse aspecto. E retornou na quarta-feira passada, comentando conosco aqui e se colocando à disposição para repercutir um pouco do que ele lá vivenciou e, é claro, também trazer algumas colocações aí na condição de representante do deputado Dionilson Marcon. Claudimiro Cordeiro Santos, Nenê, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, os ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação mais uma vez a gente estar falando nos microfones da Rádio Tupã e colocando um pouco as questões relacionadas à política e também à vida do nosso povo brasileiro. Claudimiro, você participou, foi uma comitiva, foi um ônibus, né, que teve várias pessoas aqui da nossa região, inclusive você, não sei se quiser citar alguma outra, por favor, fique à vontade, num evento lá em Brasília. Foi a primeira vez que vocês participaram, né, imagino, que você participou de uma posse lá em Brasília. Como é que foi essa experiência? Bom, Miguel, o evento posse é um evento que a gente conseguindo chegar até lá é um momento importante, ainda mais no momento de retomada da democracia, retomada onde se fortalece a questão democrática e também a questão da decisão de cada cidadão brasileiro. Então nós tivemos uma caravana aqui da nossa região e eu quero dizer que eu estive desde 2018, a gente está acompanhando desde o golpe lá da Dilma e também toda essa questão que houve de perseguição ao nosso presidente Lula. A gente acompanhou, eu estive em Curitiba, né, onde dizia bom dia, boa tarde, boa noite o nosso presidente, quando a gente ficou 4 dias lá. Estive no TRF4, 3 dias, estive na caravana Lula Livre por 5 dias. Nós temos aqui 4 pessoas em Tupã-Ciretã que a gente acompanha na segurança mais do Lula, e eu faço parte desse grupo na segurança mais externa, ligado aos movimentos sociais, na questão mais de confiança que foi tirada, e nós fazemos parte desse grupo. Então a gente estava muito próximo, né? É claro que tem todo esse aparato de segurança, mas nós temos esse grupo de 200 pessoas do estado que faz isso. E a gente foi então nessa caravana, onde a gente se sentiu muito feliz de estar lá, representando a nossa região, representando aqueles que acreditam nesse governo e que lutaram. Nós lutamos muito para chegar até esse ponto de eleger um presidente da República, uma das posses mais lindas, talvez, que até hoje a gente viu, né? Porque até um dia antes ninguém sabia como seria a entrega da faixa ao nosso presidente Lula. Porque o presidente fugiu do Brasil, o presidente do Brasil fugiu e deixou sem assinar quem é que queria colocar, nem o vice quem é que queria entregar a faixa, né? Então quem entregou a faixa foi um catador, foi um indígena, foi um trabalhador, foi o povo que representa a classe trabalhadora desse país que entregou a faixa para o presidente, um metalúrgico, né, que chega pela 3ª vez presidente da República, democraticamente, né? E isso é um orgulho a gente poder fazer parte desse processo desde lá de 2018, na luta Lula livre até a posse. Então, é claro que ficar 4 dias dentro de um ônibus, né, ela não é tão fácil, a gente que já está numa idadezinha, então a gente é bem sacrificoso, nós passamos esse período e lá também, mas é muito alegria de poder participar e poder fazer parte dessa história e dizer, nós, esse tempo que ficamos lá também, ouvimos o ministro visitando, nós ficamos 2 dias dentro do estádio Mané Garrincha, né? Mais de 3.000 pessoas dos movimentos sociais, e lá nós recebemos o momento cultural, a virada do ano, nós tivemos visita de vários ministros, vários deputados ligados ao governo que estão hoje colocando a linha do governo, colocando como vai ser, né? E aí a gente pode ver que há um sentimento de mudança da sociedade, de inclusão daqueles que precisam ser incluídos no orçamento do Estado. Há um sentimento de mudança de verdade para os trabalhadores poder ter voz e vez e seja fortalecida a nossa democracia, as instituições. Então eu quero dizer que a nossa ida a Brasília foi muito no ponto de vista de conhecimento e de ajudar no processo, que nós fomos lá também para ajudar nas tarefas, né? E como foi, nós tivemos mais de 300.000 pessoas, né, nesse período, pacificamente, sem ter um atrito sequer.
esse grupo, né, bolsonarista que estava acampado lá há 2 meses e pouco, não respeitando a democracia, estava concentrado e não se mexeu do local, porque havia orientação e muita gente nesse momento. Então não houve nada nesse momento, nesse dia. Mas após, agora nós vimos, então, todo esse retrocesso, Miguel, que isso faz mal para a democracia, faz mal para um governo novo que está entrando agora, que deveria ter um reconhecimento mundialmente. Não houve, talvez, muitos poucos países que se manifestaram, não se manifestaram a legitimidade desse governo. E agora a gente vê uma calamidade do ponto de vista de um grupo, e a gente sabe que é um grupo minoritário, dos terroristas que fizeram isso, e estão sendo punidos, né? Tenho certeza que vai ser punido, e foi rapidamente, mesmo que a gente sabe que houve ali uma negligência, né, por parte do governo do Distrito Federal, por parte também de setores bolsonaristas dentro das instituições, que ainda tem esse resquício, né, que deixaram ir até o palácio, os 3 poderes, deixaram, porque ali a gente sabe, conhece bem lá, Miguel, tu entra, e se combater lá no início, ninguém entra. E aí fica 2, 3 quilômetros ali, tu caminhando. Então, houve uma negligência nesse ponto de vista da questão de chegar a esse momento da quebra-quebra. E a gente tem que, aqui eu quero dizer, nesse momento, que tem que responsabilizar. É o governo federal que criou esse ódio, né, a esse grupo, né, essa direita raivosa. Foi ele que estimulou tudo isso, o governo Bolsonaro, e fugiu do país, né? E também tem seus filhotes que ficam aqui nos municípios, né? A gente sabe que fizeram há poucos dias, aqui na nossa entrada de Tupã, se houve eleição democraticamente reconhecido por todas as instituições, reconhecido mundialmente, mas que grupo está reivindicando o quê? Que estão reivindicando? Que pauta é ditadura militar? Então é um fiasco. É um fiasco essa meia dúzia de granjeiro que patrocina esses trabalhadores, que mandam os seus próprios peões. Eu sei, porque eu sei de peões que trabalham na granja, que foram para aquele dia fazer manifestação ali, né? E isso é uma vergonha para essas pessoas que estão na sociedade, que muitos deles estão transitando aqui no nosso meio, que fazem parte de instituições nossas, né, da sociedade, fazer esse tipo de coisa que não deve ser reconhecido, né, e não foi ser reconhecido para querer buscar ter ditadura militar, que o exército é antidemocrático, é crime, né. E a outra questão que a gente quer aqui dizer que, infelizmente, quando vimos um presidente da República criar todo esse ódio nesses 4 anos, nós vimos também um prefeito municipal de Tupã-Seretã que é uma mensagem de final de ano, que eu nunca vi. Eu estou 30 anos nesse município, todos aqueles divergências que a gente nunca vi fazer uma mensagem do jeito que foi. A mensagem para a população dizendo que está assumindo uma quadrilha. Isso um dia antes da posse. Está assumindo uma quadrilha em Brasília. Será que ele não vai precisar do governo federal? Será que ele não precisa para a saúde, para a educação, para habitação, para saneamento básico? Ele não precisa do governo federal? Ele é o único. Olha a mensagem. Isso inclusive, eu estava em Brasília nesse momento, e eu vi essa mensagem, eu peguei, printei e coloquei resposta. Isso não é o nível de um prefeito municipal estimulando ódio. Então, toda essa baderna que houve em Brasília tem pessoas estimulador. Esse é um deles, como tem outros. Isso a gente tem que dizer para a sociedade. É falta de respeito, é falta de reconhecimento, é falta de se colocar no lugar que ele está. Ele foi eleito pela comunidade, com maioria, e foi respeitado. Nós ficamos em 2º lugar aqui na eleição passada, nós respeitamos, em momento algum a gente questionou, né? Agora, essas mensagens, essa estimulação de ódio, e isso vai ser responsabilizado. Está todos esses grupos, inclusive de Tupã, da região, estão sendo denunciados no site da Justiça Federal, do Ministério Ministério da Segurança do país. Criou um site, todos eles estão sendo denunciados, e vão responder por isso, por um estimulador, além daqueles que foram presos ontem, e mais gente vai ser preso. Então, o que quero dizer é que tem que dar o nome aos bois. Não pode vir nos microfones, né, dos meios de comunicação, dizer que defende democracia, e se na prática do cotidiano são contra a legitimidade das instituições, da eleição direta, né, a eleição reconhecida democraticamente. Então, esse tipo de gente tem que ser varrido
dos cargos que eu ocupo, né, isso não contribui com a consciência democrática, não contribui com as instituições. Então são coisas assim que a gente precisa estar inserido no cotidiano e não deixar que falem o que quer e que não seja responsabilizado. Então acho que nesse momento que eu quero dizer que foi retomado, né, retomado todo essa questão que houve, é prejuízo à democracia, é prejuízo ao governo brasileiro, é prejuízo às instituições, olha o financeiro, o gasto que vai ter nisso, ter que repor. Então é dinheiro do nosso povo que vai ter que ser. Mas ontem deu um gesto muito positivo no ponto de vista dos três poderes se uniram, né, e mostraram que não vai ter golpe. É um grupo minoritário, e mesmo aqueles que são de direita e que pensam, votei no Bolsonaro, mas tem uma parte desse grupo que não aceita isso. Não aceita o que fizeram. Ninguém aceita depredar isso. Então, e do jeito que foi, né? Então, o que a gente quer dizer é que essas questões têm que ser varridas e vai retomar com mais força ainda a questão das nossas instituições, retomar um governo que pense na vida do cidadão e que possa trabalhar para todos. Esse é Claudemir Cordeiro Santos, que, em nome da comitiva que esteve participando lá da posse da nova presidência em Brasília, nos traz alguns relatos e também repercutiu algumas ações, algumas atividades aqui em nosso meio. Essa questão do atrito, da questão da intensidade dele tem sido bastante debatido muito. E alguns criticam o presidente Lula no seu discurso quando decretou ali a intervenção na segurança em Brasília, comentando de que durante o discurso o presidente Lula atacou pesadamente o ex-presidente, chamando de vários termos que foram bem agressivos. E alguns críticos comentaram no sentido que seria a hora de as lideranças começarem a não colocar lenha na fogueira e começar a diminuir essa intensidade, essa agressividade. Eu imagino que você tenha ouvido, nós transmitimos inclusive aqui no domingo o presidente Lula, como é que você interpretou aquelas colocações? Eu assistia, porque a gente estava todo o tempo, eu assisti a primeira fala, inclusive uma coisa que o governo passado não fazia, porque dava vendaval, dava tudo que acontecia nesse país, o presidente nem sequer ia no local e não sinalizava nada, né? O nosso presidente estava num domingo, algum prefeito reunido, acho que no interior de São Paulo, né? Reunidos sobre a questão que houve ali, a questão do clima, estavam reunidos os prefeitos para discutir questões relacionadas à população. O prefeito falou, o presidente falou, imagina, se alguém vai na tua casa, Miguel, né, e vira tudo, quebra tudo, e tu vai estar calminho, bem calminho, tranquilo, né? É diferente do presidente da República, claro, é uma questão, não é a casa dele, mas é a casa que hoje a população deu para ele administrar. Ele estava tranquilo e colocando responsabilidade, né, daqueles que fizeram isso. Colocando que vai ser punido a todos, com rigor da lei. Inclusive ele falou do agronegócio que financia. Esses vão ser responsabilizados e vão ser punidos, né? É um setor do agronegócio, não é todos. Ele sempre diz um setor do agronegócio. Então essas questões que o presidente falou, é claro que essa reação, né, é uma reação de um chefe de Estado que tem que ter firmeza e não deixar isso descambar para um vandalismo. Daqui a pouco vão virar uma guerra civil aqui no Brasil. E o Brasil não tem histórico disso, né? Bom, eu vou ter que fazer um intervalo comercial. A gente está com o Claudemir Cordeiro Santos, que está aqui junto conosco, né? E uma das pautas também é da questão da estiagem que ele gostaria de tratar. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Aliás, esse tema da estiagem vai ser debatido também daqui a pouquinho com a presença da Secretaria do Meio Ambiente aqui junto conosco. Nós vamos a um intervalo comitiva. Teve quantas pessoas do Tupã, Claudemir? 6 pessoas do Tupã-Ciretã, né? E que num total aí de cerca de 200 do Rio Grande do Sul estiveram lá participando dos momentos da posse do governo federal. Também o Nenê havia comentado conosco que ele gostaria de trazer algumas colocações com relação à estiagem, uma vez que ele, na condição de conselheiro, também traz essas informações. Inclusive nos falava aqui no intervalo que já levou algumas colocações também à municipalidade através do secretário do Meio Ambiente, que é o responsável por esse segmento junto ao poder público. Mas o que você gostaria de repercutir nessa questão da estiagem, Claudemir? Bom, Miguel, acho que nós estamos vivendo um momento terrível de novo, novamente. Isso paga o meio urbano, o meio rural, todo mundo paga a arrecadação, enfim. Nós temos uma situação terrível. E a gente, como conselheiro também do Conselho de Desenvolvimento Rural, nós temos 65% da população no meio rural, onde a gente representa, que é os assentamentos, né? E tem muitas, inúmeras, e eu tive, inclusive, esse dia falando com o Márcio, e agora eu estou colocando assim no sentido assim, ó, a situação que nós estamos se encontrando agora é praticamente o mesmo que estamos se encontrando no ano passado.
pouquinho menos de período, mas ela não recuperou ano passado, foi perda praticamente 100% do milho para silagem para o agricultor, foi perda da questão de outros grãos também que foi plantado no cedo, né? E a questão da água. Nós vemos hoje a situação da água. Muitos e muitos produtores precisam levar a água, inclusive, para os animais. Temos aqui do assentamento Nova Aliança, de São Domingos, Fátima. Isso tudo que manda, nós temos um grupo de WhatsApp de 120 produtores da representação mais dos assentamentos, inúmeros. E não recuperou aquilo que tinha de armazenamento de água, secou. E uma grande calamidade que estamos vendo. E agora vem por questão do grão, praticamente. Quem plantou no início do ano aí, né, no final do ano aí passado, está com dificuldade enorme. Mas principalmente a questão da bacia leiteira. E isso tem que ter uma preocupação, porque é a vida do cidadão vem surrado do ano passado e agora de novo. Então tem que ter uma política, tanto municipal como estadual e nacional. Na saída em Brasília que a gente recebeu no nosso acampamento o ministro Paulo Teixeira, que é do desenvolvimento agrário, que foi recriado no ministério agora, juntamente com o Marcon. A gente citou lá no momento, rapidamente, a gente disse, olha, precisamos que tenha imediato logo uma perspectiva aí de discussão com os estados que está decretado estado de emergência, para ver essas questões de política de financiamento, política de crédito, das dívidas, porque lá no Rio Grande do Sul nós temos mais de 40, naquele momento hoje temos quase mais de 50, né? E eu acredito que o Estado vai decretar e política nacional para que possa pensar na questão do agricultor. Mas, municipal, nós temos que ter ação. Por exemplo, nós temos um orçamento do município mais de 120 milhões. O agricultor, quando ele perde a silagem, que é a renda mensal para adiante que ele está perdendo, ele tem que comprar, ele vai comprar fora. Então eu vejo que tem que ter uma ação, não basta a Secretaria da Agricultura, que não mudou o orçamento, que deveria ter aumentado o orçamento da Secretaria da Agricultura, não aumentou, está o mesmo, só levar a água que está com dificuldade e só fazer os buracos, porque agora tem que fazer antes. Mas tem que ter uma política de repor essas sementes para quem perdeu. Nós temos 80 produtores de leite hoje da agricultura familiar, né? São 120 mais 80 da agricultura familiar. Será que o município não consegue bancar sementes para esses que perderam, para dar um fôlegozinho, para janeiro, fevereiro, vai chover, já tem a semente? É uma política de município, da Secretaria da Agricultura, né? A questão de caminhões para buscar silagem, para estar reivindicando, para que não tenha esse custo também, porque ele já está perdendo. É a vida mensal que está sendo ali, que é a renda mensal que precisa suprido. Por exemplo, o leite, hoje no município de Panceretã são mais de 3 milhões mensalmente que gira no comércio local. Isso em arrecadação em tributo, isso eu acredito que fica perto de R$1 milhão, né? É um recurso que deixa de circular. E quando o agricultor está nessa situação, ele precisa ter uma ajuda do poder público. Um orçamento da Câmara, um orçamento da Prefeitura, é possível repor essas questões de sementes. É uma política que tem que ter. Então, essas questões que nós vamos colocar na próxima reunião do Conselho do Desenvolvimento Rural, que é uma reivindicação do nosso povo, e com mais intensidade fazer os açudes, né? Porque nós temos um projeto da piscicultura e o projeto da bacia leiteira, que é lei no município hoje, que deveria colocar, por exemplo, fazer o armazenamento de água antes, que é os açudes para todo mundo, com mais velocidade, para ter armazenamento de água. Porque daí não sofre muito o agricultor, não fica sem água, porque tem vários produtores que não tinham isso, ficam sem água. Então, há um compromisso, deve ter o compromisso de açudagem, né, no projeto da piscicultura, para as duas coisas, para a piscicultura e para armazenar água para estiagem, para os animais. E essa questão do apoio à bacia leiteira, que é preciso ter uma máquina. Inclusive, nós temos emenda, o deputado Marcon, inclusive tinha citado para nós falar sobre emenda, como questão, temos algumas coisas para acertar ainda. Nós conversamos com o Márcio. Há a possibilidade de nós conseguir recursos, ajudar em outras emendas para ter uma máquina grande, caminhão para fazer silagem para todo mundo, que não precisa ter esse custo do agricultor, talvez só o diesel, né? A gente está disposto a discutir sobre essas questões também. Mas tem que ter, quando nesse momento de decreto, não basta decretar estado de emergência no município, se não vai aumentar o orçamento da Secretaria de Agricultura, tirando de outra secretaria, suplementar, para suprir a questão da semente, os caminhões. Não adianta só ficar fazendo buraco, né, e levando a água imediata. É preciso também fazer isso, mas precisa ter uma ação para o agricultor, quando chover, ele poder ter um salto melhor. Então, essas questões que a gente tem tratado dentro desse grupo dos assentamentos da agricultura familiar, para que possa ter uma ação no município. Eu sempre digo que
tu pega aí qualquer recurso que tu tira fora, por exemplo, hoje, né, se tu pegar só o recurso que foi ido a Portugal, daria para comprar milho para 30 agricultores. Só o que foi gasto no veraneio aí. Então, acho que tem várias coisas aí que gastam em supérfluo que poderia ajudar o agricultor na hora que precisava. Claudemiro Cordeiro Santos, conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Rural de Tupanciretã, também como integrante da comitiva que esteve participando, acompanhando a posse em Brasília, conversou com você, audiência da Tupã, nesta manhã de terça-feira. Obrigado, Claudemiro, pela visita e ficamos à disposição em outras oportunidades. Obrigado, Miguel. A gente quer aqui dizer à nossa comunidade que estamos sempre disponíveis, não estando diretamente, né, aqui em Tupanciretã como vereador ou como outra, mas estamos como assessor parlamentar que tem um vínculo com o deputado, tem um vínculo com o governo federal, que a partir de agora tem conhecimento do ponto de vista que pode ajudar muito o município naquilo que é importante de pauta. Inclusive, estamos fazendo um roteiro agora no interior do município, levantando as demandas e daqui depois tirando as demandas que sejam mais prioritárias para poder apresentar para aquilo que não seja elefante branco, mas seja aquilo na necessidade da vida do cidadão. Obrigado, Miguel, pelo espaço. Claudemiro Cordeiro Santos conversou com você nesta manhã de terça-feira. A gente vai no intervalo comercial, nós já voltamos em nome de Cevale, despertando